Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para quem é de madrugada. Sabe por quê? Porque o nosso programa tem vários horários alternativos dentro da nossa programação. E além disso, a gente está no YouTube. E no YouTube, né, vamos combinar, você pode estar assistindo a gente agora no Japão, você pode estar na Europa, na América Latina, pode estar em qualquer lugar desse planeta e quiçá outros planetas também. Então, muito obrigado pela sua audiência. E o BH Todo Dia de hoje tem vários temas. A gente aproveita o dia de hoje, que é o dia do engenheiro florestal, para falar um pouco a respeito dessa profissão e do meio ambiente também. Agora, a gente expande a ideia de meio ambiente. Vamos falar de jardins, decoração dentro da nossa casa, do nosso local de trabalho. Quantas vezes a gente não esquece, né, dessa qualidade de vida que tem a ver com o ambiente onde a gente está. E é claro, hoje também no programa a gente aproveita e fala de cultura. Tem um evento muito interessante que promove os novos artistas, cantores e cantoras de Belo Horizonte, através de um sarau. Daqui a pouco a gente vai saber direitinho, tá bom? E daqui a pouco também eu te apresento os convidados e convidadas, tá? Mas por enquanto, maestro! Roda a vinheta. Muito bem, estamos começando o nosso programa e já de cara eu te chamo aqui, do lado de cá. Isso, para o meu Instagram. Vamos interagir para a gente se conhecer um pouco melhor? @elias.sunshine. Sunshine mesmo, o sol brilha para todos e todas. Sunshine para você, tá? Agora, o nosso canal Viver Brasil tem as suas redes sociais. E aí eu destacaria duas. Primeiro, o Instagram do canal Viver Brasil. E no Instagram você vai ver fotos, imagens em movimento, novidades sobre a nossa programação, todas as informações do Conexão Empresarial que acontece agora em agosto e por aí vai. Agora, tem uma coisa que a gente gosta muito e no Instagram você vai ver, os bastidores. Quem não tem curiosidade de conhecer os bastidores de uma televisão? E você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil. Combinado? E tem uma outra rede social também muito legal, que é o nosso Twitter. E toda semana a gente tem no Twitter uma pergunta para a nossa enquete. E a dessa semana é essa, férias, né? Estão chegando. E aí, você vai viajar? Sim ou não? Vai ficar em Belo Horizonte? Vai viajar onde você estiver nos assistindo, né? Em outra cidade? Você vai viajar ou vai ficar em casa? Hoje eu dei uma olhada lá. Todas as pessoas que responderam até agora disseram que não vão viajar. O negócio está complicado, hein? Vai lá para você participar com a gente, Vai no @viver_Brasil, é o nosso Twitter, combinado? Desde o dia 10 de janeiro nós estamos no ar na NET Claro TV, canal 9 e 527 HD. E aí eu preciso agradecer a audiência nas cidades em Minas Gerais. Primeiro Belo Horizonte, é claro, depois um alô especial para Sabará, histórica e simpática aqui pertinho de BH. Tem também a charmosa Nova Lima, muito obrigado pela audiência. E duas cidades importantes, né, economicamente, para a nossa região metropolitana. Falo de Betim e Contagem. Beijo e abraço para vocês. Daí eu pego o caminho para o Rio de Janeiro e a gente dá uma parada em Juiz de Fora. Muito obrigado pela audiência. Um beijo também para Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. E o Triângulo Mineiro não podia ficar de fora. Uberaba e Uberlândia, cidades importantes para o agronegócio, não só de Minas, mas de todo o Brasil, tá bom? E você que está no YouTube, aproveita agora, vai lá no chat. A Alice, que está trabalhando com a gente, ela vai interagir contigo. E no chat você diz o seu nome, de que lugar que você nos assiste, manda sua crítica, sugestão, interaja conosco no canal Viver Brasil. Vai lá no YouTube, canal Viver Brasil agora e vai participando. E você que está já no YouTube, muito obrigado pela participação. Entra no chat e a gente se conhece melhor, tá bom? O BH Todo Dia é uma revista, né? Uma revista que traz a nossa capital de Minas e transfere a capital de Minas para o mundo. A gente fala de cultura, a gente fala de negócios, a gente fala de comportamento, tudo isso e muito mais. E é claro, para montar essa revista, a gente tem personagens, personalidades, pessoas que são convidadas. E aí eu aproveito para apresentar para você os nossos convidados de hoje. Começo por ele, não é? Hoje é o dia do engenheiro florestal, então já dou parabéns para ele. Ele que é consultor sênior em gestão socioambiental. Ele é vice-presidente do Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico. Estou falando com Enio Fonseca. Tudo bem, Enio? Tudo bem, Elias. Obrigado pela presença, viu? Isso, muito satisfeito de, no dia do engenheiro florestal, receber esse convite para participar aqui da revista, né, Viver Brasil, e contar um pouco da história e da importância dessa profissão e a interface que ela tem, né, curiosamente, muito rica com os dois colegas meus que estarão aqui participando da revista, porque eu tenho algumas coisas para contar. Ótimo. Sobre a questão
da arquitetura e dos espaços internos e também do Minas Tênis Clube. Ótimo, pô, legal demais. Olha que fantástico esse convidado. Ele já me adiantou a vida, facilitou demais e já me deu a deixa para apresentar os outros dois convidados. É com muito prazer que está aqui conosco a Lígia Bordon. Ela é sócia fundadora da Home Garden. Lígia, obrigado pela presença. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E acho que vai ser um bate-papo muito legal com essas companhias aqui. E o Enio já começou a fazer as ligações, hein? E vai agregar muito aí para a nossa conversa. Muito bom, legal demais. Obrigada, viu? E para fechar os convidados, eu tenho o prazer de encontrar mais uma vez com ele, que faz um trabalho muito legal, diretor de cultura do Minas Tênis Clube, por isso que o Enio falou do Minas, né? É o André Rubião. André, prazer em revê-lo, obrigado pela presença. Prazer aí ao pessoal da comunidade aí do Viver Brasil, prazer estar aqui agora nessa sua nova casa, boa sorte aí. Obrigado. E tamo junto aí, espero voltar várias vezes aí, né? Muito bom. Legal demais. E a gente começa o programa sempre conhecendo um pouco dos nossos convidados, né? E eu começo contigo, Enio. Vamos aproveitar. Você nasceu em Belo Horizonte, você veio do interior, é um forasteiro. Como é que é a sua história com BH? Não, eu sou natural de Belo Horizonte. Eu nasci em Belo Horizonte e vivi a minha infância toda aqui no bairro Sion. Uma boa parte na Praça Nova York, que fica muito próximo aqui, de onde está instalada a sede. Uhum. E quando eu fui para Viçosa estudar engenharia florestal, também morava aqui na Rua Nicarágua, que fica aqui ao lado. Pertinho demais. Minhas irmãs estudaram no Colégio Santa Doroteia, aqui pertinho, e a gente fazia compras, antigamente chamava EPA, Merci, esse supermercado aqui perto. Então eu vivi aqui no Sion, estudei em várias escolas aqui de Belo Horizonte, tenho uma ligação muito profunda até os 17 anos, quando fui embora estudar em Viçosa. Você foi fazer engenharia florestal? Engenharia florestal em Viçosa. Viçosa é uma cidade maravilhosa. Uma cidade maravilhosa, uma cidade universitária, uma das mais maravilhosas que existem, né, no país. E uma universidade de uma qualidade também, não é? Muita qualidade. Aquele campus é maravilhoso, uma qualidade de vida maravilhosa. E o doce de leite. E o doce de leite Viçosa é um negócio assim, impressionante. Que é com certeza o melhor do Brasil. Existem outros bons. Do mundo. Tá certo, o melhor do mundo. Porque outro dia me apresentaram da Argentina e eu falei, não é gostoso, mas isso não é doce de leite. Não, E é uma história curiosa porque antigamente lá em Viçosa só existia a tecnologia de alimentos. Naquele período, e eu fui para lá em 1977, eles desenvolveram nos laboratórios da tecnologia de alimentos o doce de leite Viçosa. Depois, a tecnologia acabou e virou engenharia de alimentos. Engenharia de alimentos, mas o doce de leite, desde aquela época, ele continuou sendo a marca registrada lá da cidade. Muito bom. E depois que eu formei, rodei aí o mundo trabalhando no Instituto Estadual de Florestas, na CEMIG durante 30 anos. Parabéns. Né, posteriormente no IBAMA, voltei para Belo Horizonte, né, e aqui eu continuo, né, tendo a minha vida residindo aqui pertinho também em Nova Lima. Sim. Que é uma cidade muito tão próxima que e a gente tá é a mesma lá. cidade. É isso. Muito bom. Enio, que 2 lugares de Belo Horizonte que te marcam assim? Olha, eu tenho um carinho muito grande pelo meu bairro Sion, que é onde eu vivi toda a minha infância e a parte da juventude. Até hoje eu tenho prazer de ir à Praça Nova York, né, lá na antiga padaria, lá na loja Doce Doce e comer uma coxinha que era muito, muito famosa. Gosto muito. E hoje eu tenho também uma admiração, eu sou, né, motociclista, gosto de passear nas cercanias da Serra do Curral. Olha, cara, que legal isso, hein? Muito bom, parabéns. Bom, quando sai de Belo Horizonte, de Minas Gerais, Enio, o que bate saudade, assim? Olha, quando a gente sai e faz viagens dentro do estado de Minas Gerais, em especial, né, com motocicletas, a gente vai visitar Tiradentes, a gente vai a Diamantina, a gente vai aqui a Ouro Preto, cidades que você tem aí um raio de 2 horas até 4, 5 horas de viagem. Aí eu diria o seguinte, a mineridade que você encontra nessas cidades todas fazem com que a gente se sinta em casa. E quando a gente viaja para os outros estados ou para outros países, a gente não tem dúvida de que a mineridade é uma qualidade excepcional. É ótimo você conhecer outros lugares,
voltar a outros lugares, mas é ótimo você voltar para casa. Muito bom. Legal demais, hein? Bem mineiro, hein? Adorei. E agora vamos conhecer a Lígia, melhor dizendo. A Lígia já falou com a gente que ela não é de Belo Horizonte, mas ela vai apresentar-se aqui agora. Por favor, Lígia, vamos lá. Isso mesmo, eu sou paulista, sou do interior de São Paulo. Qual cidade? E chama Igarapava, Sim. pertinho do Triângulo Mineiro, mas é em São Paulo. E aí eu morei até meus 17 anos no Espírito Santo. Então, sou bem misturada, assim. Que coisa, hein? Metade da minha vida eu morei no Espírito Santo, mas há 20 anos eu moro aqui em Belo Horizonte. E por que você veio para BH? Meu pai é mineiro. Sim. Minha família, por parte de pai, toda é mineira. E meu pai veio a trabalho e a gente veio acompanhar. Meu irmão também, na época, estava fazendo faculdade, foi estudar em Ouro Preto. Mas Minas, assim, sempre esteve dentro da minha casa, mesmo eu não morando em Minas. Imagino, porque, né? Seu pai é origem, meu pai né? mineiro, minha mãe paulista, mas assim, eles se conheceram em Ouro Preto. Olha. Fizeram faculdade lá. Que ótimo isso, hein? E aí, né, sempre a gente estava aqui para visitar a família e tal. Então, assim, meu coração sempre foi bem mineiro. Muito bom. E aí aqui eu fiz muitos amigos, né? Fiz faculdade aqui. O que você fez aqui? Eu estudei arquitetura. Onde? Estudei primeiro no Isabela, depois na FUMEC. Isso. Depois eu cursei turismo e hotelaria. Olha na FUMEC só, também. Que ótimo. Então, essa parte toda de faculdade e profissional foi aqui em Minas. Nunca saí daqui. Casei aqui, tive filhas aqui. E hoje eu moro em Nova Lima também, moro no Alphaville. Moro no Alphaville, aqui pertinho, mas meus pais moram aqui em BH e tal. Então, isso é muito interessante, né? Nova Lima virou uma cidade de qualidade de vida, né? Os dois aqui podem comprovar eu não vejo isso, diferença, né? Pra mim, Nova Lima e Belo Horizonte tá Mas tudo... Nova Lima tem uma qualidade, um ar diferente, assim, não é? Ela é charmosa. Isso, eu adoro, assim. E antes de ir para o Alphaville também, morava no Vila da Serra. Sim. Acabei ficando um pouco bairrista, adorava morar lá, assim, mas acaba com a pandemia, a gente foi, né, procurar mais espaço e tal, mas tô amando Alphaville também, mas trabalho em Belo Horizonte, tô todo dia aqui, minhas filhas estudam aqui e sou super mineira, me considero mineira. Lígia, como arquiteta, né, você tem uma outra visão da cidade, né, do espaço, né? Que lugares que te chamam a atenção, que te destacam para você em Belo Horizonte? Eu acho assim, nossa, Belo Horizonte é um berço, né, assim, para quem gosta de arquitetura é maravilhoso, assim, eu acho que tem vários, né, uma cidade planejada maravilhosa, assim, acho que Praça da Liberdade, esses pontos todos que a gente, né, já conhece, região da Pampulha, Praça da Estação. Patrimônio da Humanidade agora, né? Exatamente. Pampulha. E a gente estava até, né, eu estava com a Home Garden na Modernos e Eternos até domingo, que foi esse ano ali na Praça 7? Isso. Nossa, então foi ali na Praça 7 também, que é um lugar que às vezes a gente passa, né, às vezes correndo e não percebe. P7 criativo, né? Foi então recuperado. Eu pude ver BH com outro olhar também, né, lá no P7, assim, achei maravilhoso. Então, acho que BH e Minas é muito, assim, muito cultura, né, muito design, eu amo, assim. Aquele prédio do Niemeyer, aquele prédio, né? É o modernismo ali do Niemeyer, muito interessante, é maravilhoso, né? Vale muito a pena conhecer, assim, eu não esperava. E estava no coração ali, né, da Praça 7, e a gente tem uma vista que normalmente a gente não tem, a gente está ali embaixo andando e vendo aquela confusão, e aí você vê, nossa, é muito bacana, adorei. Muito bom. Quando você sai de Belo Horizonte, assim, né, vai viajar para outro país, outro estado, o que você sente falta de BH, de Minas? Culinária. Gostei é da o que eu mais amo, tipo, falo, gente, para mim não tem igual. Pode me levar em qualquer restaurante, mas quer me agradar é comida mineira. Que comida mineira que você gosta mais, assim? Eu gosto muito de feijão tropeiro, pastel de angu. Isso é coisa nossa, né? Não tem muito, jeito. Ora pro nobis. É muito bom, amo. Olha só, e na Paulista virou mineira, hein? Olha. Mas eu adoro mesmo, assim, acho que a culinária não tem igual. Doce de leite também, nossa. Ô, Lígia, agora você vai me ajudar. Olhando rapidamente para o André Rubião, que está aqui, não é? Você conheceu ele rapidamente. Você diria que o André é de Belo Horizonte, ele tem um jeito do interior ou de outro estado? Vamos lá, Lígia. É difícil falar, mas eu acho que mineiro. Mineiro. Será que ele é de BH? O que você acha, Enio? Ajuda a Lígia. Eu acho que ele é do interior. Do interior. Do interior. Isso, então vamos lá. E aí, vamos lá, Rubião? Fui lá, nascido e criado em Belo Horizonte. Né? Acho que eu sou mineiro até demais, né? Belo Horizontino até demais. E puxando para o lado da cultura, são duas grandes famílias que vieram logo na origem da cidade. Murilo Rubião. O Murilo Rubião, e foi o pai dele. O pai dele que veio. Eugênio Rubião. Qual o nome do Eugênio Rubião, que foi um escritor, foi um dos primeiros membros da Academia Mineira de Letras,
Depois o Murilo, né? Murilo fantástico, né? O Murilo, É o grande representante do realismo fantástico Isso, nosso, né? Na literatura, acho que portuguesa. E foi presidente da Rádio Confidência, do suplemento literário. Muito legal. Então é uma tradição de escritores na família, né? A minha mãe também escritora, eu também, né? Me arrisco aí um pouquinho. Sim. E do outro lado um bisavô também médico e pintor ao mesmo tempo, e também tem outros artistas plásticos na... É mesmo? Por outro lado, da família, então duas famílias que vieram aqui para, né, sair do interior para quando Belo Horizonte estava surgindo. Então, muito comum, né? Belo Horizonte é uma cidade muito nova, né? Eu acho que eu carrego BH assim na alma e no sangue, assim. Legal demais. Que lugares de Belo Horizonte que te marcam assim? Olha, Elias, eu tenho antes da paternidade e depois da paternidade. A vida muda, né? Minha filhinha está com 2 anos. Hoje em dia o meu programa é parquinhos praça. E tal. Eu gosto muito do Parque Tom Jobim. Eu acho que é uma preciosidade que fica em Luxemburgo. Tá? É pouco conhecido, é super arborizado, é muito legal, é uma joiazinha escondida em BH, então fica a dica aí. Ótimo. É um parquinho, minha esposa que me apresentou e a gente curte muito. E antes da paternidade eu moro também num lugar muito inusitado, acho que você vai gostar, que é a Vila Werneck, você deve conhecer, no centrão de Belo Horizonte, são 12 casinhas tombadas pelo patrimônio. Loucura aquele ali, né? É uma loucura ali, né? É muito inusitado. Parênteses, né? Dentro do E eu sempre gostei muito de flanar ali pelo centro, sabe? Esse sempre foi um dos meus programas prediletos, ali, de maleta, descer, rodar o centro e ver um pouco assim do aspecto mais... Eu sou cientista social também, né? Ver a vida acontecendo ali. Hoje a gente tem um problema de moradores de rua, né? O quanto essa realidade está presente, né? Ali no centro, é estrondoso, assim, é impressionante. Então eu gosto desse contato com o corpo a corpo ali. Sempre foi um dos meus programas prediletos, ficar andando ali solto pelo centro. O flaner tem que andar a pé, não é isso? E com a tartaruga, né? Ou seja, tem que andar devagar, né? A ideia do flaner é muito bacana essa ideia, né? Isso. É do Benjamin, né? O Baudelaire, né? Falou muito poeta. Antes, né? Foi um dos precursores, assim, nessa ideia. E vários escritores, assim, você tem muitas ideias andando, que uma crítica ao modernismo, né? A correria em Paris, né? E planar um pouco, né? Um tempo diferente, né? Muito bom. Quando sai de Belo Horizonte de Minas, o que faz falta, hein? Eu vou pegar aqui o gancho da mineiridade, eu gosto muito desse conceito, eu acho que o mineiro, essa ideia da mineiridade traz um certo conservadorismo, mas um olhar para frente também, né? Um olhar para o futuro, antenado. Eu acho que poetas como Drummond representaram isso muito bem. E eu sinto saudade desse jeito, assim, ao mesmo tempo humilde e ousado, sabe? Ao mesmo tempo silencioso e barulhento, sabe? E eu morei fora muitos anos, morei fora 8 anos. Morei 5 anos na França, morei na Espanha, morei no Equador, morei nos Estados Unidos. Total deu uns 9 anos. Sim. Indo e voltando várias vezes. E sempre assim, quando eu chegava, o que eu mais me chamava a atenção era uma cadência, sabe? Isso eu vejo até em São Paulo também, quando eu vou a São Paulo. Mas aí você não fica muito tempo, não dá para ter o distanciamento. É uma cadência, um jeito mais lento, assim. E essa cadência, eu acho interessante que ela interioriza, você reflete, ela te traz para dentro, mas não significa uma apatia, né? Significa também uma projeção para algo maior. Eu acho que isso é típico da ideia de mineiridade. E falando para o lado do Minas, eu vejo o Minas como um exemplo disso. Que é uma instituição, ao mesmo tempo, conservadora, né? Tradicional, família mineira, mas, poxa, é uma instituição que está no século XXII já. Assim, é uma instituição única no mundo, é uma instituição que a gente acha que é o maior clube, né? A gente tem hoje 70 mil sócios, o maior clube do mundo. Pelo menos do Ocidente. Talvez no Oriente tenha um clube assim na China, mas no Ocidente não existe um clube com 70 mil sócios. Além de 70 mil sócios, é um clube que tem um profissionalismo no esporte impressionante, né? Impressionante. O protagonismo no esporte especializado no Brasil não existe. Nos últimos 3 anos foi impressionante o Minas. Né? E a gente vê a categoria profissional. Se você pegar a base, aí não tem comparação. O Minas ganha tudo. Tudo que ele está na base, ele ganha. E no profissional, cada vez mais está tendo projeção enorme, uma projeção. O profissionalismo, né? E o lado
tranquilo, conservador, caladinho, ninguém sabe, sabe? Os paulistas não sabem, eles vêm aqui... O Pinheiros faz muito mais sucesso, né? Mas não tem tanto título quanto o Minas. O Leandrinho, né? O Flamengo, a mesma que ganhou coisa. a NBA, né? Ele veio jogar no Minas e falou assim, olha, eu não vi nos Estados Unidos, nos clubes da NBA, a estrutura que vocês têm aqui. Olha só. Então, é aquela coisa do mineiro, é conservador, é quietinho, mas a gente não não é apático, não. Muito bom. Deixa eu aproveitar agora o dia do engenheiro florestal. Eu queria, Enio, que você falasse um pouco sobre que profissão que é essa, né, dentro da engenharia, que braço é esse aí? Isso. Antes de falar da engenharia, eu queria fazer 2 registros interessantes. Por favor. Né? A minha infância foi toda no Minas Tênis Clube, o Minas 1, professor Macedo, que era o professor que dava aula para todas as crianças que eram associadas, e todo mundo queria ser associado do Minas, então tem uma ligação muito grande com o Minas 1, onde então eu frequentei, né? E mais para frente um pouco eu conheci, frequentei e era associado ao Minas aqui. Minas 2. O Minas 2, né? Na Serra, né? E não tenho dúvida de que não existe em nenhum edifício que tem toda a infraestrutura de sauna, de piscina e tudo, o mesmo calor que é você frequentar um clube como o Minas. Bom, e queria dizer para ele também que, do ponto de vista de paisagismo, eu fui vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Essa Sociedade de Arborização Urbana, ela era formada, é ainda formada, né, por profissionais que trabalham com o verde. Isso. Tanto na arborização urbana quanto no paisagismo. Perfeito. Então, a gente convivia com profissionais altamente qualificados que trabalhavam o verde, tanto em espaço público quanto em área. Mas queria dizer então agora da engenharia florestal. Em 1818, na Alemanha, foi criada a primeira escola de engenharia florestal, porque as pessoas entenderam a importância que a madeira, né, inicialmente tinha na vida de todo mundo, e não só a madeira como um bem explorável e utilizável no dia a dia. As florestas, com os benefícios ambientais que ela trazia na proteção da água, principalmente, e do solo. O século XIX, né? Então, a Alemanha foi precursora e depois nós tivemos escolas pelo mundo inteiro. No Brasil, a primeira escola foi em Viçosa, em 1960, foi então constituída. Depois elas se expandiram, né, por todo o país. E o profissional engenheiro florestal, ele tem uma atuação muito forte, não só na produção de madeira, que é um bem essencial no nosso dia a dia, como na conservação ambiental, nos dois parques pontos municipais, perfeito. Unidades de conservação de toda a natureza, parques nacionais, na recuperação ambiental de espaços degradados, né? Também numa atuação vinculada às questões ambientais como um todo, estudos ambientais. O engenheiro florestal sempre faz parte de equipes multidisciplinares na gestão das questões socioambientais que afetam a nossa vida no dia a dia, hoje, né? O licenciamento ambiental, de todas as atividades industriais, da mineração e de outras atividades. O engenheiro florestal é um profissional habilitado e capacitado, né, a atuar nesse contexto, né, de meio ambiente. Ou seja, apesar de ser uma profissão antiga, está mais atual do que nunca e mais necessária do que nunca. Sem sombra de dúvida, o engenheiro florestal ele tem um perfil e uma capacitação que o coloca numa posição muito importante de ser um gestor dessas questões. Muito bom. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta. E na volta nós vamos falar de um sarau. Um sarau criado pelo Minas Tênis Clube para revelar novos talentos. Muito interessante. Daqui a pouco, tá bom? Maestro, vamos para o intervalo. Nossos comerciais, por favor.